Boa noite a todos e a todas. Bom, na sequência da apresentação do Carlos, na verdade, eu vou dar continuidade, na verdade, utilizando muita coisa que ele já colocou. A ideia da minha apresentação é trabalhar o tema específico da educação. A educação, eu vou ficar de pé e eu vou... A minha apresentação que eu fiz foi eu pretendo, a partir da apresentação, ela está dividida em três partes. Uma parte vai dialogar com a questão mais filosófica, que é as fundamentações filosóficas de uma ideia do que seria uma educação liberal, né? Uma educação para a sociedade livre, para o indivíduo livre, para exatamente como é que eu posso construir esse indivíduo que tenha essas três bases, né? A individualidade, a moralidade, a tradição, para construir essa sociedade. Isso estava na pauta dos pensadores liberais clássicos, né? John Locke é um que vai estar nessa discussão. Então, a minha apresentação vai ter uma primeira parte filosófica, um pouco do que se constitui essa ideia de que tipo de educação, conceito de educação para o homem livre, né? No segundo momento, quando é que isso, né, deixa de se tornar algo positivo na sociedade ocidental e vem uma outra ideia. Uma ideia que não é de fomento e de construção desse indivíduo livre, mas qual o papel que o Estado vem para se colocar como o construtor desse indivíduo, né? Isso é um momento histórico que eu vou passar rapidamente. E depois, o terceiro momento, eu quero trazer as propostas, ou eu chamo de proposições, né, de uma perspectiva de educação liberal, com propostas já realizadas, em realização, e que, de certa forma, eu queria fazer antes uma prévia sobre isso. Quem olha essas proposições vai dizer, isso é uma utopia, né? E ela, de certa forma, ela é utópica e não utópica, né? Eu vou explicar antes de iniciar. Não utópica porque utopia é algo que não existe, né? Não é um não lugar, né? Então não é o caso, porque as proposições que estão aqui, elas são realizadas, foram realizadas, estão em realização, estão dando resultados. Mas se nós olharmos para o contexto brasileiro, latino-americano, de sociedades de capitalismo atrasado, isso está há anos-luz da realização, né? E aí a gente vai tentar entender como é que isso se transformou. Algumas ideias, né, como diz o autor, as ideias têm consequência. Algumas ideias têm consequências muito ruins, né? E quando essas ideias com consequências ruins elas se tornam hegemônicas, a situação é dramática. E o nosso país é um exemplo disso, onde algumas ideias que deram certo em alguns lugares, elas simplesmente foram e são ainda recusadas na nossa sociedade. Não só recusadas, como combatidas, né? Então nós estamos num espaço, num ambiente, por exemplo, uma universidade pública, no qual esses conceitos, essas discussões, elas são quase como palavrões, né? São completamente descartadas de antemão. Ou seja, não li, mas não conheço, mas não me interessa. Então, são essas três questões que eu vou envolver, que eu vou apresentar para vocês, iniciando, né, com os fundamentos filosóficos. Como eu falei, os liberais clássicos, né, com toda essa ideia, essa construção do que seria um indivíduo, né, o nascimento da individualidade, né, do sujeito livre, do sujeito não servo, né, ou seja, como no antigo regime, mas um sujeito que pensasse com a própria cabeça, que conseguisse usar toda a sua potencialidade racional para que ele pudesse se autoconstruir enquanto um indivíduo. Portanto, tinha uma ideia de um indivíduo autocriador de si, né, que conseguisse utilizar toda a sua capacidade cognitiva, racional, para se construir enquanto sujeito livre, né? E John Locke, como autor, né, vamos dizer, pai do liberalismo clássico, escreveu os 2 tratados sobre o governo, ele escreve uma obra pouco conhecida, que é Alguns Pensamentos sobre a Educação, que na verdade poderia ser um nome, Algumas Sugestões para a Educação. Porque ele escreve, no sentido que ele está escrevendo, é como se fosse um conjunto de sugestões, né, que ele apresenta de como deveria ser uma educação
que tivesse esses elementos, né? A educação é virtude, razão e liberdade. Isso é educação no sentido liberal clássico do John Locke, né? O objetivo é a formação do caráter virtuoso do indivíduo, né? Formação do espírito excelente. A virtude como conformidade com o bem, com a excelência moral, de conduta, aquilo que o professor Carlos falou, né? A questão da construção através do que a gente pode dizer do empirismo moral, né? Da tradição, daquilo que deu certo, daquilo que foi experimentado. Isso seria a virtude, né? Uma questão moral. Condição para esse homem livre. Então ele resgata ao sentido grego da paideia, que era a formação do caráter do homem grego, né? Formação do homem virtuoso, o homem guerreiro, o homem construtor, o homem autoconstrutor. No caso aqui, ele está trazendo o homem na concepção liberal, né? Para Locke, daí no ensaio, né, razão, virtude e liberdade são inseparáveis. Não há liberdade sem a virtude, esse conjunto de virtudes, né, éticos e morais, né? Então, a educação da liberdade, né, dos seres, no caso das crianças, né, que ainda não são livres, e aí tem uma diferença clara entre uma perspectiva de educação em liberdade, ou seja, que a criança pode fazer tudo, a liberdade é geral. Não. Ele tinha a noção de que a racionalidade tem momentos, e a racionalidade de uma criança é completamente diferente de um adulto, portanto é necessário a construção, né? Elas não são livres e é necessária a presença do educador, que vale por dizer que a educação para a formação do cidadão livre, contrário de um sujeito servil, depende do exercício do pai, do tutor, do educador, de um controle rigoroso sobre o comportamento e os hábitos da criança, ou seja, da formação moral e ética da criança, né? E aí o Locke, como, né, os pensadores liberais clássicos, ele vai ter uma relação muito objetiva com o Estado, ou seja, o Estado não deve, né, raramente é convidado para entrar em relações educativas, né? Porque a educação é a formação do indivíduo livre, do indivíduo moral, ético, né? E, portanto, o Estado não deve estar envolvido nessa relação. E eu trouxe aqui uma citação desse livro que eu acho muito interessante, porque ele vai trazendo cada elemento da formação da criança, né? Começa no espírito, ele vai falar na questão de como é que a criança deve se comportar, né? Da disciplina, do sono, da alimentação, do que ela deve aprender. Ele vai dizendo em parágrafos, né? E nos primeiros parágrafos ele vai trabalhar na questão do espírito, né? Que é a questão do caráter, né? Então ele vai dizer: depois de tomadas as devidas precauções para conservar o corpo com a sua força e vigor, para que possa obedecer e executar as ordens do espírito, o principal passo a seguir é elevar o próprio espírito, para que esse esteja disposto em qualquer ocasião a não consentir em nada que não esteja de acordo com a dignidade e a excelência de uma criatura racional. Se é verdade, como disse o princípio desse discurso, e não colocaria em dúvida, que as diferenças que existem nos costumes e nas aptidões dos homens provêm de sua educação, mais do que qualquer outra coisa podemos concluir que há que ter grande cuidado em formar o espírito das crianças, em dar-lhes desde cedo aquela preparação que as influenciará para o resto da vida. Porque quando fazem o bem ou o mal, é na sua educação que recairá o elogio ou a censura. E quando cometerem uma falta, ninguém se esquecerá de lhes aplicar o ditado habitual de que é o resultado de sua educação. Então, se a gente ler isso aqui, a gente vai ver que isso é o bom senso que existe até hoje. Qualquer pai, qualquer família vai dizer a mesma coisa. Nós dizemos, né? Bom, esse indivíduo aí é um mal educado, não teve educação em casa. O elemento da educação como uma prerrogativa da família, do costume, dos hábitos, de tudo aquilo que, né, ao longo do tempo se constituiu como necessário, é o fator fundamental para que Locke diga que o Estado não deve introduzir elementos que são distantes dessa realidade empírica e tradicional da vida da criança, que vai formar esse indivíduo, né? Outro elemento que é muito próximo, né, vocês, não sei se vocês já ouviram falar, essa palavra Bildung, né, que é um termo alemão, né, que ele vai estar vinculado a Humboldt, né, Wilhelm Humboldt, que foi o criador da Universidade de Berlim,
e que tem uma obra muito interessante, que é Ideias para um Ensaio a fim de determinar as fronteiras da eficácia do Estado. É esse livro aqui. É muito interessante porque esse livro são vários capítulos, cada um ele vai dizendo aonde o Estado não deve se meter. Ele começa dizendo a questão da segurança, ok, a questão da garantia da vida, agora, educação, a educação não. E outros elementos da possibilidade do indivíduo desenvolver. Então o termo Bildung vem na mesma reflexão, muito próxima de Locke, quando vai falar no cultivo, na criação, que está ligada a uma maneira que se refere ao processo de amadurecimento cultural. Ele vai ser um filósofo que vai criar um modelo de universidade das humanidades, o nosso modelo de educação superior bebe muito na fonte da experiência e dos conceitos do Humboldt. Claro que agora está mudando muito, mas ele traz esse elemento da formação individual. Corresponde esse modelo dele, implementado na Universidade de Berlim. O conceito de educação torna-se um processo vitalício de desenvolvimento humano, em vez de um mero treinamento para adquirir certos conhecimentos ou habilidades. É um processo no qual as sensibilidades espirituais e culturais do indivíduo, bem como as habilidades de vida social, estão em processo de expansão e crescimentos contínuos. A Bildung é vista como uma maneira de se tornar mais livre devido à maior autorreflexão. Também na mesma discussão que o Locke fazia. Uma sociedade livre é composta e construída por indivíduos livres. Indivíduos livres, indivíduos que utilizam a sua racionalidade de forma autônoma, autonomia, autogoverno. E a reflexão que se fazia era que tipo de educação formava esse sujeito. Então a gente pode ver no capítulo 6 desse livro, que exatamente o capítulo 6 ele trata sobre a solicitude do Estado para com a segurança mútua dos cidadãos, os meios para alcançar essa finalidade, as instituições para a reforma da mente e do caráter do cidadão, a educação nacional. Ele vai questionar toda a relação que o Estado tem com essas tarefas ou essas funções. E aí ele vai dizer o papel do Estado e delimitar o papel do Estado. Se Locke tinha delimitado o papel do Estado em relação à ação do indivíduo, o outro vai falar em relação à educação também. O cultivo da compreensão, assim como qualquer outra faculdade do homem, é em geral levado a cabo por sua própria atividade, sua própria engenhosidade e os seus métodos próprios de manipular as descobertas dos outros. Por outro lado, as medidas do Estado implicam mais ou menos coerções, e mesmo ali, em que tal não seja diretamente o caso, acostumam os homens a procurarem instrução, orientação e assistência vindas de fora, em lugar de dependerem de seus próprios expedientes. O único método de instrução de que o Estado talvez possa valer-se consiste em declarar o melhor curso a seguir, como se fosse o resultado de suas pesquisas. Mas se ele coage o cidadão por meio de alguns dispositivos compulsórios, obrigatórios, diretamente pela lei ou indiretamente por outros meios, ou por sua própria autoridade em forma de recompensa, ou ainda por fim, por meros argumentos, isso sempre se desviará bastante daquele que seria o melhor sistema de educação. Ou seja, ele traz uma ideia de que o melhor sistema de educação prescinde da interferência do Estado. Então são ideias que estiveram presentes no nascimento, no surgimento da filosofia do liberalismo clássico, século XVIII, século XVII, século XVIII. E a pergunta que a gente se faz é, mas por que essas ideias elas não vingaram? E em muitas partes elas não vingaram, no campo da educação principalmente. Porque nós vemos um fenômeno que vai acontecer, e ele é retratado de forma muito interessante no ensaio do Rothbard, que é a educação livre e obrigatória, que é esse pequeno ensaio que ele fez, realizando um resgate histórico de qual foi o momento histórico no qual a educação se torna um monopólio, uma prerrogativa do Estado. E ele tenta identificar isso. Qual foi esse momento? Por quê? Quais os motivos? Que nós vamos ter uma educação sem liberdade, que ela se transforma numa educação estatal e compulsória, ou obrigatória. E ele vai localizar que é um momento chamado despotismo esclarecido. Ou seja,
ele começa a surgir a partir da Revolução também luterana, né? A influência de Lutero. A Reforma Protestante vai ter uma influência muito grande nisso, né? Que vai ter essa influência, principalmente no sentido de que a educação, qual a educação que eu quero que exista? Alguém vai determinar essa educação, não o sujeito livre, não as famílias, não o indivíduo, né? Mas, no caso, uma religião, né? E Lutero, logo nos primeiros anos, né, da Reforma Protestante, a ideia da necessidade de ter escolas luteranas, a necessidade de ter escolas públicas centralizadas, né? Porque estava na discussão aqui, né, o grande combate entre luteranos e católicos, protestantes e católicos, né? E era uma diferença muito grande em relação, por exemplo, né, à Idade Média, onde esse problema da educação obrigatória estatal não existia. Por quê? A instrução era realizada por escolas paroquiais, privadas, né, universidades paroquiais, centros de treinamento privado. O fundamento dessa educação estava nas artes liberais, né, que era a metodologia de educação das primeiras universidades, né, do século XIII, o Carlos que pode me ajudar se eu estiver errado no período. Então, as artes liberais, né, que possibilitavam um instrumental capaz de possibilitar o uso da razão de forma eficaz, eficiente, a gramática, a matemática, a aritmética, a lógica, né, depois a música, a astronomia, ou seja, as 7 artes liberais, né, que era a base da formação do indivíduo livre, né. Esse processo tem um rompimento, né, e exatamente no local, né, que é, não por coincidência, né, a despótica, né, o despotismo da Prússia é o primeiro reino a ter um sistema de educação escolar obrigatório seguindo o modelo luterano, ou seja, centraliza, né, a prerrogativa e o monopólio, se torna um monopólio a educação pelo Estado. É importante entender isso porque a educação, ela sempre foi, em qualquer tribo humana, em qualquer grupo social, algo extremamente importante, porque é o processo de reprodução de culturas, é o processo de construção de consciência, né, de manipulação de mentes. Portanto, é extremamente poderoso. Os governos e a disputa era de corações e mentes aqui, né, era necessário monopolizar a educação. Em 1717, o Guilherme da Prússia inaugura um sistema escolar obrigatório prussiano. Vai ser o primeiro sistema nacional da Europa. Na França, Napoleão Bonaparte, né, institui juntamente com o serviço militar, e é ampliada e aprofundada. O sistema prussiano foi estendido para o resto da Alemanha, né, após a unificação da Alemanha. Né? Na época da Guerra Franco-Prussiana, qual era a grande discussão na Alemanha? Por que Napoleão consegue unificar, né, um povo, nos derrota? Nós da Prússia somos um monte de pequenos estados, cidades-estados, cada um falando um idioma diferente, né? Não há condições de uma unidade. Napoleão tem uma nação unificada, educação obrigatória, patriotismo, são franceses, todos defendem a sua pátria, ou seja, a educação se torna uma ferramenta fundamental para a construção de impérios unificados, né? Em 1872 se fortalece, né, o controle absoluto sobre as escolas contra qualquer possível incursão da Igreja Católica, no caso, né, luterano, da Prússia. Nesse período vai chegar nos Estados Unidos o modelo prussiano. Os americanos, não só os americanos, mas vários impérios e reinados vão olhar na Prússia, né, como um modelo, um paradigma da educação estatal e obrigatória, que deu resultados efetivos, ou seja, controle de currículos, controle, né, de funcionamento, com um corpo de funcionários específicos, que são os professores, como funcionários públicos, funcionários do Estado, e, portanto, o controle de currículos, o controle de toda a educação é do Estado. Aí, nesse livro, né, o Rothbard vai dizer, século XIX e XX, a escola se torna a única instituição legítima do Estado para promover a educação do mundo. O Estado é responsável pelas leis, pelo sistema educacional, o controle e funcionamento, né? Não é mais a construção do pensamento
liberal da construção do homem, mas a construção do cidadão, né? Sujeito do Estado. Né? A escola será estatal, obrigatória em vários países, né? E onde existem escolas privadas, elas são submetidas ao Estado. Para a escola que se diz os objetivos dos governos, dos pedagogos, dos especialistas, o Gil Caio vai falar, né, que é o lugar da socialização das crianças. E esse pequeno ensaio escrito em 72, o Rothbard vai fazer esse resgate da educação. Né? No livro Caminho da Servidão, o Hayek vai ter um parágrafo muito interessante que ele fala sobre isso. Né? O modo mais eficaz de fazer com que todos sirvam ao sistema único de objetivos visado pelo todo social é fazer com que todos acreditem nesses objetivos. Para que o sistema totalitário funcione com eficiência, não basta que todos sejam obrigados a trabalhar pelo mesmo fim. É essencial que o povo passe a considerá-lo seus fins pessoais. Embora seja necessário escolher as ideias e impô-las ao povo, elas devem converter-se nas ideias do povo, um credo aceito por todos, que leve os indivíduos, tanto quanto possível, a agir espontaneamente de modo desejado pelo planejador. Se o sentimento de opressão dos países totalitários é, em geral, bem menos agudo do que muitos imaginam nos países liberais, é porque os governos totalitários conseguem, em grande parte, fazer o povo pensar como eles. Né? Isso é o resultado do monopólio do controle da educação, que foi exercido fortemente e se originou nos estados absolutistas, mas ele acaba se transformando num modelo, num paradigma para todas as correntes ideológicas, de liberais a socialistas, a crença de que o Estado é o responsável pela educação. Portanto, se percebe como é que o elemento da educação, numa perspectiva do liberalismo clássico, ele desaparece completamente, inclusive nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, a partir do final do século XIX, Horace Mann, se não me engano, que é o ministro da Educação, e outros políticos americanos começam a trazer a ideia da educação obrigatória estatal, e os Estados Unidos acabam também incluindo esse processo no seu modelo educacional. Bom, então, apesar, né, de todo esse processo, as ideias liberais de educação, elas nunca morreram. Né? Elas continuam fortes no sentido de que ela foi buscando espaço, sendo implementadas modelos ou propostas de perspectiva liberal e com resultados. Né? Então, as propostas liberais, elas tentam retomar, né, a educação como algo intrinsecamente ligado à questão da liberdade, retomando o sentido da formação do indivíduo livre, o sujeito com todas as condições de autonomia, de autoconstrução, né, e possível, né, de construir essa sociedade. Né? Eu trago aqui duas frases rumices do Tito. A liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais como este depende dele. A sociedade, dirigida pela economia de mercado, pelas condições da economia livre, apresenta uma situação em que todos devem servir aos seus concidadãos e sejam debatidos por ele servir. A liberdade só se concretiza na existência da propriedade privada como modo de restrição ao poder do governo e da sociedade sobre os indivíduos. Ou seja, se retoma essa discussão, né, sobre o que significa uma educação sem o Estado, e surgem as propostas que vão, de certa forma, tentar responder a isso. Por que acontece isso? E aí eu trago elementos do que significa a educação estatal na realidade concreta, objetiva, os resultados que é uma educação controlada pelo Estado num país como o Brasil, né, de capitalismo não desenvolvido, né, e que tem um enorme de uma resistência a qualquer vinculação da educação com a livre iniciativa, com o mercado, com a propriedade privada. Né? Então eu trago aqui para mostrar um pouco do como esse modelo educacional estatal, obrigatório, de base fundamental, prussiana, ela, depois de muitos anos, o resultado que ela traz. Ou seja, do Estado com o seu corpo burocrático de especialistas, determinando o que deve ser, o que não deve ser, o financiamento, onde financia, onde não financia. O que nós temos? Nós temos hoje o Brasil gastando
o equivalente a países desenvolvidos investindo em educação, né? Mas investindo fortemente no ensino superior, enquanto que o ensino superior fundamental e básico é muito menos. O relatório do Banco Mundial, né, mostra que as despesas públicas na educação do Brasil vêm crescendo rapidamente nos últimos anos em outras áreas, mas na educação, principalmente na educação infantil e no ensino médio. Né? Mesmo com essa disparidade, ela não deixa de crescer. Né? O gasto por aluno cresceu mais rapidamente, 10% em termos reais. A qualidade do ensino ainda é muito baixa, o país tem melhorado muito lentamente. Aí o Banco Mundial tem uma previsão, que a gente mantendo esse ritmo, o país levará 75 anos para que os alunos de 15 anos atinjam a média de desempenho matemático dos alunos de 15 anos de países ricos. Para atingir a média em leitura, o nosso prazo é 260 anos. Né? Então esse é o quadro que nós temos de uma implementação, né, sem nenhuma crítica ou consideração do que é uma educação estatal. Esses são os resultados. Né? Aqui nós temos os resultados do IDEB, né, 2017. Nós podemos ver. Aí vocês podem ver que a própria meta do IDEB era baixa. Ele já começa com uma meta baixa. Né? Ou seja, tem uma meta de 13,5, 13,7. A meta era 5. Né? Qualquer um que tire 5 numa nota está abaixo da média. Né? Você vê aqui o Brasil poucas vezes chegou perto, passou um pouquinho da meta. Né? Isso até 2011. 2013 não alcançou mais a meta, 2015 não, 2017 também não alcançou. Né? Isso que a meta é baixíssima. Né? Esse é o índice do Ministério utilizado, né, para medir o sistema de educação do Brasil, é a junção das notas de leitura e matemática pelo sistema de SAEB. A cada 2 anos, então saiu a semana retrasada, né, saiu esses dados aqui. E nós não conseguimos atingir a meta, né, então aqui os 3 últimos anos do IDEB não foi atingido a meta. Aí nós temos aqui o ensino médio, que são os alunos que saem do ensino médio, e é importante o destaque, mas a média de 80% dos estudantes brasileiros estudam em escola estatal. E a meta é, bom, nós temos alunos que se formam, saem do ensino médio com média de 3,8 e entram na universidade com 3,8. E aí entram, né, nos cursos que também tem uma linha de porte baixa. E para nossa surpresa, a linha de porte baixa exatamente nas licenciaturas. São os professores que vão estar dando aula depois na sala de aula. Então nós temos professores que entraram na universidade, uma grande parte, com 3,8, provavelmente sairão com uma nota muito baixa e vão dar aula nas escolas públicas, né, com essas condições. Então, pode mudar ali. O quê? O slide pode mudar. Pode mudar por aqui? Eu não sei. Pessoal, então, só para a gente ter uma ideia dessa relação nossa com o mercado, com a educação privada. Né? A educação privada no Brasil, né, ela 23% para a educação infantil, 18% no fundamental, 14% nas séries finais e 12% no ensino médio. O restante é todo educação estatal. Né? E aqui saiu também, a gente vê as notas, né? Superam muito as do ensino estatal. Aqui no Rio Grande do Sul, a média nas universidades é 7, no Brasil 7,1, né? A meta 7. Os anos finais, 6 no Brasil, no ensino médio 5,9, 5,8. Ou seja, claro que em relação ao mundo ainda é baixo, mesmo as privadas. Mas das privadas em relação às públicas, a distância é muito grande. E aí a gente vê a quantidade que é. Esses dados aqui tem outra questão que é importante. Esses dados saíram esse ano, né? Dados do indicador de alfabetismo funcional. 40% dos professores brasileiros são capazes de solucionar problemas matemáticos. Então quer dizer que 60% não. Porcentagem de proporções complexas. Apenas 16% dos professores têm alto nível de alfabetismo. Número de matrículas trancadas de formação de professores, né, só cresceu entre 2008. Aqui está, saiu da Folha de São Paulo os dados, né, 56% não se formam, 84% eram na rede privada, 16% na rede pública. Né. A maior desistência registrada no segundo ano do curso. Ou seja, o professor que vai para aula, o professor que quer fazer física, né, tem 3,8 no ensino médio, entra na aula do professor Rafael e não consegue ficar um ano. Porque ele não tem o básico. O cara quer fazer licenciatura em matemática
ele tem 3,8, passou, tem o canudo, vem para a universidade, por uma série de mecanismos ele entra e ele não consegue concluir o primeiro ano. Né? Então, esses índices aqui mostram uma realidade. Então, essa lógica nossa aqui, qual é as proposições? Né? Algumas proposições que são, eu digo que são palavrão, né? Isso aqui é palavrão, isso aqui é como se fosse ataque a tudo que foi construído há anos no Brasil, desde 1500. Né? Ou seja, vouchers, os vouchers, vouchers vários educacionais. Os vouchers são uma proposta do Milton Friedman, né, que já são implementados em vários países, no Chile, bolsa de estudo via crédito fiscal para a educação infantil, poupança educacional personalizada, startups educacionais e educação domiciliar. Eu vou rapidamente, né, tem ainda 10 minutos, falar mais precisamente dos vouchers. Né? Foi uma ideia, né, uma proposição do Milton Friedman nesse livro Capitalismo e Liberdade, ele é Prêmio Nobel de Economia de 76, e é simples a ideia, né? O voucher funcionaria como um título, um vale, um cupom financiado pelo governo para que os estudantes e suas famílias possam usar para escolher de forma livre a melhor escola para os seus filhos. Friedman defendeu o financiamento público da educação em função das externalidades de uma sociedade educada, ou seja, ele não diz que o Estado não deve financiar, que deve... Não, ele vai dizer, tem as externalidades, tem a desigualdade, o Estado tem que financiar. Entretanto, né, no entanto, o financiamento público não significa o provimento da educação que poderia ficar a cargo da iniciativa privada. Ou seja, a construção da escola, o pagamento dos professores, toda a burocracia, toda a estrutura, né, que ele vai dizer que não era necessário. Então ele vai no livro, né, Liberdade para Escolher, tem um capítulo dedicado à educação, né, então também quem quiser baixar esse livro, ele tem em português, tem para baixar, um livro muito interessante, e o Capitalismo e Liberdade, ele escreveu esse livro do capítulo, também ele fala sobre os vouchers. Né? Então ele vai dizer simples, né? Uma forma de se obter um melhor resultado, de levar o aprendizado de novo à sala de aula, especialmente para os que hoje estão mais defasados. É dar a todos os pais um controle maior sobre o ensino de seus filhos, semelhante ao que temos agora nas classes de renda mais elevada. Né? Em geral, os pais tanto têm maior interesse na educação de seus filhos, como um conhecimento mais íntimo de suas capacidades e necessidades, melhor do que qualquer outra pessoa. Os reformadores sociais, os reformadores educacionais em particular, quase sempre consideram hipocritamente que os pais, especialmente aqueles que são pobres e têm pouco grau de instrução, têm pouco interesse na educação dos filhos e nenhuma competência para escolher por eles. Isso é um insulto gratuito. Esses pais quase sempre tiveram pouca chance de escolha. Uma forma simples e efetiva de assegurar aos pais uma liberdade maior de escolha, ao mesmo tempo preservando os recursos atuais de financiamento, é um programa de voucher. Ou seja, esse é um elemento que a gente vê claramente, né? A sociedade baseada no Estado, na ideia de que nós vivemos numa minoridade, que nós devemos viver tutelado. Ele passa a ideia, e isso vem da Revolução Francesa, dos jacobinos, dos marxistas, de todos os absolutistas e totalitários que vão dizer: a população não raciocina. A população deixada sozinha não sabe o que é bom para ela. Então nós, especialistas, nós intelectuais, nós sabemos o que é bom para vocês. Deem o dinheiro todo que vocês produzem e nós daremos para vocês a educação que é necessária. Tá? Só que a entrega disso todo mundo conhece e a gente viu os dados, né? O dinheiro todo vai para o provedor, que é o Estado, e o provedor não entrega aquilo que ele promete. Né? Essa é a realidade. Então, o que nós temos aqui? Mais uma frase do livro. Os pais poderiam e deveriam ter permissão de usar os vouchers não apenas nos colégios privados, mas também em colégios públicos, e não apenas em instituições de seus próprios distritos, mas em qualquer uma que quisesse aceitar seus filhos. Isso tanto daria aos pais uma oportunidade maior de escolha, quanto ao mesmo tempo faria com que os colégios públicos passassem a se financiar, cobrando matrículas, total de vouchers correspondentes ao custo total, ou pelo menos em parte, caso contrário. Os colégios públicos teriam, então, de concorrer tanto uns com os outros com colégios particulares, ou seja, o estímulo da concorrência, da competição. E aí uma questão que eu falo que é da hipocrisia. Nós falamos, por que a universidade pública é boa e de qualidade? O que ela tem? Ela tem competição para entrar, ela tem seleção, ela tem meritocracia, ela tem concorrência na entrada de professores, de mestres, ou seja, ninguém entra na Universidade de Manaus se não for doutor. E tem um processo seletivo para entrar, tá? Que era mais difícil, agora está sendo maior. Ou seja, no momento que tu coloca critérios, né, de mérito
né, critérios de competência, de competição, né, a qualidade aumenta. E essa é um pouco da ideia. Por que isso não é reproduzido na escola, no ensino fundamental? Então aqui nós temos os modelos, né, rapidamente, né, Suécia, Dinamarca, Nova Zelândia, Holanda, Chile, Índia, todos esses países, de alguma forma, implementaram programas de voucher, né? Nós temos dois tipos de desenho de programa, um de pequena escala, os Estados Unidos, por ser um país descentralizado, com leis próprias, um federalismo forte que é real, né? Cada estado tem autonomia, então é diferente dos programas. A Colômbia e a Índia implementaram também, e de larga escala, ou seja, em todo o país, onde todos podem participar, é Chile, Dinamarca, Holanda, Nova Zelândia e Suécia. No Chile, né, eu vou passar rápido aqui para vocês, só tem os elementos, né, de como é que ele está se desenvolvendo, a quantidade de matrículas, as escolas subsidiadas. Desde 81 existe esse sistema, né? O gerenciamento das escolas públicas foi transferido para os municípios, tem subsídio para o estudante, as escolas privadas subsidiadas, né, com voucher, começam a receber o mesmo subsídio do estudante que as escolas municipais. Um dado que eu quero trazer importante aqui, né? Escolas públicas operavam com mais restrições, né? Não podiam rejeitar os alunos. Aqui tem todos os modelos, depois eu vou passar para vocês no final, onde é que tem um estudo muito grande, né, de 3 pesquisadores que fizeram um estudo de cada um desses países que aplicaram o sistema de voucher, né? Em 2008 teve uma mudança, né? Foi aumentar a questão de baixa renda, todas as escolas podem receber subsídios adicionais. Em 2009, 57% seriam frequentadas escolas privadas, sendo 50% com o voucher, né? Resultados, né? Olha só, a gente pode ver aqui do PISA, né? De 2000 até agora, nenhum país da América Latina tinha uma performance como do Chile, né? Está em 44º lugar, o Brasil está em 63º. Um estudo publicado em 2018 indica que o Sistema Educacional de Paz do mercado chileno, em comparação com o quase monopólio do Brasil, né, é o responsável por esse desempenho. O modelo chileno é o oposto do brasileiro. Em vez da centralização, autonomia local. Em vez de escolas públicas com muita alternativa para os mais pobres, voucher para que as famílias possam matricular as crianças. Em vez de gratuidade universal, universidades públicas com cobranças mensalidades. O sistema de voucher chileno teve tanto êxito, e aqui eu chamo a atenção para vocês, que dos 7 presidentes depois da democratização, 3 eram socialistas. Nenhum revogou o sistema. Ou seja, quando o sistema mostra que ele tem eficiência, que ele é bom, que ele funciona, né, é difícil tu conseguir revogar, né? Isso é uma prova de que nós estamos falando aqui de incentivo à livre iniciativa, a um mercado educacional para a resolução dos problemas da educação. O modelo para o Brasil, né? Suécia, Holanda tem o sistema universal, todos os alunos, independente de renda, têm direito ao voucher. Nos Estados Unidos adotam um sistema de critérios de elegibilidade, né? Ele pode ser por renda, por necessidades especiais, né? No Brasil seria possível um tipo via vouchers para alunos de educação infantil e fundamental e famílias de baixa renda, né? A gestão do sistema ficaria a cargo principalmente dos municípios e dos estados, né? O valor do voucher, né, é fixo, outros podem variar conforme a renda. O voucher do aluno pobre vale 50 mais que de um aluno de classe média. É possível um desenho com foco nas famílias de baixa renda, né, eu já falei, se necessário para diminuir os custos do programa. Critérios de participação: quando for maior a regulamentação estatal, menos diversificado e especialização existirão. Isso significa menos concorrência e menos escolha. Ou seja, é possível dar uma maior liberdade da utilização e da criação de escolas. Aí se pergunta, bom, como é que vai se controlar a qualidade das instituições, né? A qualidade das escolas, né? As certificações existem e podem ser utilizadas. O certificado das próprias instituições públicas, fundações, universidades, ou a própria certificação privada, né, para qualidade. Tem uma outra, não vou me estender, mas poupança educacional personalizada, depois eu vou... É uma espécie de poupança, onde o Estado poderia depositar recursos públicos. E essa é uma ideia que, não sei quem conhece da educação, mas Ivan Illich, aquele autor clássico que escreveu Sociedade Sem Escola, em 1970, ele já falava nessa ideia do Estado, e ele era mais radical que o Milton Friedman. Ele dizia, a educação não precisa nem ser escola, o Estado dá o dinheiro direto e a pessoa utiliza em livros, em materiais, em professores particulares, e vai onde quiser, utiliza para educar o seu filho. Sociedade Sem Escola.
Hoje, mais do que nunca, existe essa possibilidade, porque tem o serviço domiciliar, as startups educacionais, que eu vou mostrar aqui, né? Bolsa via crédito fiscal, esse é um modelo que existe nos Estados Unidos, né? Pessoas ou empresas recebem créditos fiscais para doar recursos para organizações sem fins lucrativos que dão bolsas de estudos para escolas privadas. Então, os Estados Unidos é um exemplo muito claro de que quando tu permite a liberdade para a inovação, para a criação, para o desenvolvimento, né, do conhecimento, as coisas voam. Né? Não é à toa que os Estados Unidos é a grande potência inovadora do mundo. Né? Simplesmente com a receita, liberdade, né? Não intervenção. Apesar de que as escolas estatais nos Estados Unidos, tem filmes que mostram isso, né? Que também, assim como as dos outros países, são de péssima qualidade. Né? Existem várias outras formas de educação que não estatal. Startups educacional é uma novidade, né? Hoje existe no Brasil mais de 300 startups. Elas são centros de inovação, criaram, né, as edtechs, né? Ou seja, prestam serviços, né, para as escolas, pacotes de serviços, né, já tem clientes, 43% ficam no estado de São Paulo. O que elas fazem? Né? Uma escola quer disponibilizar conteúdo extra para os seus alunos. Tem um sistema, né, de forma personalizada, que cria um grid de estudos, prioriza, por exemplo, trigonometria no lugar de equação, a escola paga um valor baixo mês a mês e o aluno tem acesso ao serviço da internet. Quase metade agora atua no segmento de educação básica, que é mais ou menos 8% atua no ensino superior. E aí eu digo, isso aqui já está rolando fortemente nas educações, nas escolas privadas. Né? Agora, para entrar numa escola pública para oferecer isso, a gente sabe que é praticamente impossível. Né? Por quê? Porque é mercado, porque visa o lucro, porque isso é pecado, isso é horrível, isso vai transformar o sujeito num consumidor. Então, se o sujeito é um consumidor, ele não é um ser humano, né? Ou seja, nós vivemos num mundo de completa idealidade sobre o que é. E por fim, só para terminar, a educação domiciliar, eu até coloquei aqui. Hoje o Brasil, os ministros proibiram o homeschooling. Homeschooling é a educação domiciliar, existe nos Estados Unidos há bastante tempo. No Brasil, são 3.200 famílias, 6.000 crianças estão fazendo homeschooling, educação em casa. Né? Nos Estados Unidos e outros países já existem há muito tempo. O STF votou isso há 2 semanas atrás, várias famílias entraram com o pedido de não criminalização, né, legalização a partir da Constituição, mas o STF negou por 9-1. O argumento era que não tinha legislação, não tinha sido aprovado pelo MEC, não tinha sido aprovado pelo Conselho de Educação e, portanto, não poderia ser autorizado. Eu chamo a atenção porque exatamente esse 9-1 ele tem muito significado simbólico. Esse 9-1 é aquilo que nós falamos, né, que o professor falou. Uma lei no Brasil tem esse problema, né? Primeiro faz a lei e aí ela não está instituída na cultura e aí a lei fica morta. A lei vem depois, né? E a nossa cultura é uma cultura estatista. A nossa cultura, eu falo com meus alunos, falo sobre o professor, mas como? Se não tiver escola, educação em casa, os pais não vão educar, os pais não querem a educação dos filhos. Você tem que acreditar que o pai não quer o melhor para o filho? No que nós vamos acreditar? E o homeschooling é um exemplo disso. Né? Ele coloca, os pais podem colocar numa escola pública, pode colocar numa escola privada, mas também podem dar educação em casa ou em qualquer lugar pagando o professor se quiser. Isso se chama liberdade de iniciativa, liberdade de escolha, como o Milton Friedman fala. Né? E numa cultura estatista como a nossa, que vem, eu digo que vem de uma elite formada na França, né? Do positivismo de Augusto Comte, misturado com a monarquia portuguesa, dá uma cultura estatista. A cultura de que eu só faço aquilo que o Estado me propuser. Né? Eu só consigo alguma coisa se o Estado me der. Então, a educação, principalmente. E é claro, os ministros do STF, eles, né, e é muito pequeno ainda o número, né, mas ele está crescendo muito, e essa é uma discussão que está avançando no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a grande questão é, o homeschooling não socializa as crianças, o homeschooling prejudica as crianças. Tem vários estudos, isso aqui foi publicado, né, na Gazeta do Povo, que é um jornal que tem trazido muitas informações sobre proposições de fundamentação liberal. Tem 3 estudos feitos nos Estados Unidos, relatórios, artigos acadêmicos, que mostram, né, as vantagens do homeschooling. Né? Alunos educados em ensino domiciliar têm resultados substancialmente superiores aos alunos da escola pública, os resultados são homogêneos entre brancos e minorias, ao contrário dos resultados das escolas regulares.
os resultados independem do nível de regulação do governo, o desemprego acadêmico é alto nos estados americanos com alta regulação, família que quase não possui ensino superior também apresentam resultados superiores, a leve melhora na média, os resultados são homogêneos entre meninos e meninas, e diferenças de renda, o ensino nacional gera ótimos resultados em termos de socialização. Então, são pesquisas científicas, né, que estão sendo realizadas para demonstrar, bom, será que realmente ele é prejudicial, como é justificado? Né? Então, para concluir, né, as evidências e dados empíricos de experiência de países que possibilitaram o surgimento de um mercado livre educacional mostram que o Brasil teria uma educação de muito melhor qualidade e menos cara se seguisse esse caminho. Se o Estado se limitasse a financiar, onde for preciso, e caso o incentivo privado atuasse como provedor, gestora e certificador de produtos e serviços educacionais. Aqui está o material que eu utilizei, depois eu posso passar para vocês. E, por último, a frase do Rothbard, que eu acho que é interessante. Devemos ver que desde que o Estado começou a controlar a educação, sua tendência evidente tem sido cada vez mais agir de modo a promover a repressão e o impedimento da educação, ao invés do verdadeiro desenvolvimento do indivíduo. Sua tendência tem sido para a coação, para a igualdade forçada ao nível mais baixo, para o enfraquecimento dos conteúdos e até mesmo o abandono de todo o ensino formal, para o imputamento da obediência ao Estado e ao grupo, ao invés do desenvolvimento da autoindependência e para a depreciação dos assuntos intelectuais. Portanto, é uma sentença, né, que expressa claramente o resultado que tem sido a chamada educação estatal obrigatória, que predomina, é hegemônica, né, principalmente nos espaços que poderiam estar discutindo alternativas para a educação, como é a universidade e o meio educacional, que existe quase como um pensamento único de que o Estado é inquestionável e que só há um caminho para a educação, que é o caminho da educação estatal controlada pelo governo. Os resultados a gente viu estão aí, né? E aí está para nós discutirmos o porquê disso e as possibilidades que tem para a gente reverter e transformar essa realidade. Isso, obrigado. Vou deixar uma provocação para vocês, a gente poder discutir depois, né? Quando se fala, por exemplo, educação sem ensino, já aciona um gatilho para algumas pessoas, né? Privatizar tudo. Só que não é necessariamente assim, né? Na universidade, geralmente, o pessoal pede o quê? Autonomia universitária. Traduzida em linguagem liberal, menos Estado. Ou seja, o Estado recolhe, né, os tributos da sociedade, da iniciativa privada, e vai financiar. Agora, a comunidade universitária que vai determinar currículo, vai determinar o que fazer com esses recursos. Claro, o Tribunal de Contas olhando. E aí, se na universidade o pessoal pede autonomia, por que não ter autonomia escolar também? Né? Então fica essa provocação, porque aí a comunidade escolar determinar currículo, a comunidade escolar, no caso uma escola pública, o Estado financia, mas não é o Estado que vai dizer o que tem que ser feito no currículo, né? Não é o Estado que vai obrigar todo mundo a seguir aquele padrão. Então não necessariamente significa, vai privatizar tudo, porque é o que muita gente passa, né? Falou em tirar o Estado, privatizar. Não, pode ser escola pública. Né? Então fica a provocação para a discussão depois.